O Lula, né, eu falei outro dia numa entrevista, ele resolveu rasgar o livro-texto de política. Ele, né, em geral, dizem que isso está, eu não tenho muita erudição, mas dizem que isso está no Maquiavel. Você começa fazendo as maldades, depois vai colhendo, né? Parece que é assim que funciona. Enfim, como é que está agora a cabeça do Samuel em relação ao que a gente está vendo nesse começo de governo? Eu acho que essa melhora do humor mais recente que você mencionou, ela é mais internacional do que doméstica. Mas vamos falar dela. Uhum. Contexto geral, acho que é o seguinte. O Lula, né, eu falei outro dia numa entrevista, ele resolveu rasgar o livro-texto de política. Ele, né, em geral, dizem que isso está, eu não tenho muita erudição, mas dizem que isso está no Maquiavel. Você começa fazendo as maldades, depois vai colhendo, né? Parece que é assim que funciona. E o Lula resolveu começar gastando capital político para aprovar uma PEC da transição, em que ele colocou 2 pontos percentuais do PIB a mais de gasto. É tudo gasto permanente. Tem toda lá uma discussão se a herança do Paulo Guedes é positiva ou negativa. Eu tenho uma visão mais benigna da herança, tanto econômica como fiscal, do Paulo Guedes, mas isso é um tema que a gente pode tratar. Trataremos. Mas, independente disso, o Lula, a primeira decisão dele foi agravar o problema fiscal. Eu acho que ele fez isso. Essa não é a minha análise, essa análise de um dos melhores analistas políticos que a gente tem, que é o Thomas Trauman. E o Thomas tem essa análise, acho que está certo, acho que ele está totalmente correto, que é Lula avaliou que a sociedade está muito rachada e que o Lula não tem espaço para ter perdas de popularidade no curto prazo. Então, a ideia é meio populismo, vamos fazer um certo populismo no início do governo, né? Não acho correta essa palavra, mas uma certa bondade, unificar a sociedade, apaziguar a sociedade, e a gente faz as maldades lá no final do mandato, do jeito que der, como der. A gente pensa nesse problema depois, porque o maior problema hoje não é esse, e de fato, quando a gente vê lá o que aconteceu no dia 8, a coisa está grave mesmo, né? Então, acho que uma das coisas que, na minha cabeça, eu entendi mais, talvez, é um pouco essa lógica do Lula. Eu demorei para entender, quando eu vi aquele Lula que eu chamo um Lula dilmado, né? Um Lula dilmado, gasto da vida, eu fiquei surpreso, porque ele é um homem pragmático e muito experiente. E um gênio político. Então, eu tive dificuldade de entender as escolhas dele e acho que foi por causa disso. Também acho que ele tomou essa escolha porque ele está com menos medo de desequilíbrio fiscal. Acho que ele está errado. Eu sou um economista bem fiscalista, ortodoxo. Eu morro de medo do desequilíbrio fiscal, principalmente numa sociedade como a brasileira, com uma taxa de poupança tão boa, tão baixa e com tanta restrição de oferta. Baixa produtividade, restrição de oferta, estímulo de demanda com muita facilidade vira aceleração de inflação no Brasil. Eu tenho essa tese, meus colegas heterodoxos dizem que eu estou errado, mas eu acho que a gente está quase sempre próximo do pleno emprego e vai dando peteleco na demanda, a inflação volta. Mas independente, mas eu acho que o Lula perdeu esse medo em função muito do que alguns economistas, o mais vocal dele é o André Lara Rezende, economistas com muita respeitabilidade, com muitas credenciais e que têm defendido uma posição mais frouxa com relação à política fiscal. E acho que a própria interpretação que o Lula faz da experiência da frouxidão fiscal durante a epidemia. A gente teve uma certa frouxidão fiscal na epidemia e terminamos com uma dívida menor do que entramos, então parece que esses ortodoxos são exagerados mesmo, que pode gastar. Então acho que o cálculo político associado a essa percepção econômica fez com que o Lula tomasse essa decisão. Vocês estão vendo que eu estou falando a beça do Lula, porque eu acho que a economia está sendo tocada por ele. Ele é o ministro da Economia nesse sentido. A economia é uma decisão dele, ele é hiper maduro, né? Mais do que maduro, muito experiente. É o último mandato dele, aparentemente. Ele quer limpar a biografia dele e ele tomou esse timão. Ele tá lá, né? No timão, é ele, né?